No final do século XV, Constantinopla, a antiga capital da Roma Oriental, está no centro de uma das maiores disputas de poder da história. Os turcos otomanos, com seu crescente império euroasiático, surgem como uma potência militar que ameaça varrer os reinos cristãos da Europa. Sérvia, Albânia, Romênia, Hungria e o remanescente agonizante do antigo Império Bizantino estão no caminho da conquista implacável dos otomanos. Há alguma força capaz de deter o colosso otomano? Em meio a esse clima desesperador, surge uma irmandade de cruzados. A Ordem do Dragão, que jura lutar contra os inimigos da cruz. Para eles, o dragão é o sultão otomano, que juram derrotar. Mas será que eles conseguem? Da Hungria surge um campeão, János Hunyadi, um capitão guerreiro que inspira o fogo da resistência. János Hunyadi lidera exércitos de pequenos estados cristãos contra as legiões otomanas na cruzada. Sua coragem e habilidade levarão a luta ao centro do poder otomano. Será que János Hunyadi e aliados podem reverter a situação? E quanto a Constantinopla? Quando Mehmed, jovem sultão ambicioso, mira a antiga capital imperial, será que alguma força cristã pode detê-lo? Seja como for, Constantino XI, o imperador que governa o pequeno remanescente de Bizâncio, vai liderar a defesa e se recusará a baixar sua espada quando os otomanos atacarem. Hoje, no Real Crusades History, vamos acompanhar a incrível história do Império Otomano, dos cruzados que se opuseram a ele e da agonia final da capital do Império Bizantino, Constantinopla. Junte-se a nós. Vlad o Empalador, o homem que deu origem ao mito de Drácula, nasceu em 1431, no ano em que Joana d'Arc foi queimada como bruxa pelos ingleses. Vlad, filho do governador militar Vlad Dracul, nasceu na sombria fortaleza de Sighisoara, na Transilvânia. O bebê recebeu o nome de Vlad em homenagem ao pai. Ele era o segundo filho mais velho de Dracul. O mais velho, Mirsha, era o herdeiro do pai, e o terceiro, que nasceria 4 anos após Vlad, seria o mais bonito, Radu. Apenas um ano depois, em 1432, outra criança nasceu, mas em circunstâncias muito mais luxuosas. Esse bebê era o terceiro filho homem do sultão otomano, Murad, segundo nascido em 30 de março em um palácio de prazeres incrivelmente opulento em uma ilha na Trácia. O bebê se chamava Mehmed e sua mãe era uma das centenas de escravas pertencentes ao sultão pela lei otomana. Ela era grega, cristã e só havia chamado a atenção do supremo governante Murad por um breve período. Ao dar um filho ao sultão, seu status subiu um pouco e ela ganhou aposentos próprios e uma equipe de escravos. A mãe de Mehmed era carinhosa, já o pai o ignorava. Provavelmente ambos não podiam imaginar o impacto que esse menino um dia teria sobre o mundo. Vlad, filho de Vlad Dracul da Valáquia, nasceu bem na fronteira do que os historiadores Radu Flores e Raymond McNally chamam de uma única civilização, conectada por sólidos laços dinásticos e culturais. Essa única civilização era a cristandade europeia, que se estendia do Oceano Atlântico até o Mar Negro e a costa do Báltico. No momento do nascimento de Vlad, era uma civilização em guerra, e seu grande inimigo estava em plena ascensão. Os turcos otomanos cruzaram o Estreito de Dardanelos, que separa a Europa e a Ásia, pela primeira vez em 1353. Desde então, o poder otomano cresceu e passou a ameaçar cada vez mais os territórios cristãos da Europa. Eles começaram a subjugar a Sérvia, a Bulgária e a Albânia, ameaçando toda a península dos Balcãs. No início do século XV, os otomanos já dominavam até o Danúbio,
fronteira do futuro domínio de Vlad Drácula e também da cristandade na época. Os cristãos também eram súditos do sultão otomano. Assim, o mundo do jovem Vlad era um mundo de resistência cristã contra a expansão otomana, um mundo de cruzada contra os turcos. A batalha era muito desigual. Pequenos estados cristãos europeus lutavam para manter sua independência diante de um enorme gigante otomano, que parecia destinado a engolir todo o mundo. No topo desse império otomano em constante crescimento estava o sultão, uma figura comparável aos antigos imperadores da Pérsia. Dono de incontáveis escravos, o sultão otomano descansava em vastos palácios opulentos e jardins de prazer, enquanto seus exércitos incontáveis ensinavam o mundo a tremer. Sua palavra era lei, e seu capricho significava vida ou morte. Contra essa ameaça imperial, os pequenos reinos e condados da Europa cristã central resistiram como puderam, tendo a cruz como símbolo. Os cristãos sob o domínio otomano foram, segundo Flores e McNally, reduzidos a cidadãos de segunda classe sob uma fé estrangeira. Mas talvez o mais doloroso dos sofrimentos cristãos fosse o sistema de recrutamento otomano, no qual o sultão exigia que um certo número de meninos fosse entregue pelas comunidades cristãs dos Balcãs. Esses meninos cristãos eram selecionados pelas próprias autoridades otomanas por sua beleza e força, arrancados de suas famílias e criados como escravos em uma ideologia fanática de lealdade ao sultão otomano. Esse exército de escravos era conhecido como o Corpo de Janízaros. Os cristãos dos Balcãs repudiavam esse sistema como uma barbárie maligna dos otomanos. Subjugar os cristãos dos Balcãs era uma coisa, mas tirar crianças de suas mães e criá-las em um culto violento, doutrinando-as como soldados contra seu povo, era outra. Isso se destaca como uma das práticas mais perturbadoras e repulsivas da história. Por toda a Europa cristã, o conceito da Cruzada dos Balcãs era compreendido e defendido como o esforço heróico dos povos na fronteira do Império Otomano para resistir sob a bandeira da cruz. O Papa, em Roma, comparava essa luta à Batalha da Espanha contra os mouros e às cruzadas na Terra Santa de séculos anteriores. O triste remanescente do Império Bizantino, ainda agarrado à capital Constantinopla, lembrava constantemente o que estava em jogo nessa luta épica. Séculos atrás, Bizâncio havia sido a maior potência da cristandade, mas no início dos anos 1400 estava reduzida à própria Constantinopla e a alguns territórios dispersos pela Ásia Menor, Grécia e Balcãs, tremendo sob a sombra ameaçadora do colosso otomano. Governantes próximos ao Império Otomano eram mais preocupados com sua expansão, mas em toda a cristandade havia o sentimento de que o Ocidente negligenciou o dever cristão de combater os exércitos do sultão. Na verdade, Inglaterra e França, antes governadas por cruzados, pouco fizeram contra os otomanos, assim como potências italianas como Veneza ou Gênova, que não priorizaram a defesa da cristandade. Mesmo o Sacro Império Romano Germânico, majoritariamente alemão e central na Europa, pouco se envolveu na cruzada contra os otomanos, apesar da ameaça direta. Além da fronteira leste do Sacro Império Romano Germânico, ficavam as monarquias eletivas da Polônia, Lituânia e Hungria. A Hungria, nesse período, tinha laços dinásticos com o Sacro Império Romano Germânico e, por sua localização, se tornaria um dos principais protagonistas na luta contra os otomanos. Mais ao sudeste, o mundo católico dava lugar aos territórios ortodoxos, os principados e reinos da Valáquia, Moldávia, Sérvia e Bulgária, que ou confrontavam diretamente ou já estavam parcialmente ou totalmente dominados pelo poder otomano. Foi aqui, na própria fronteira da cristandade, que a grande batalha se desenrolaria no século XV,
e onde Vlad Drácula e Maomé o Conquistador se enfrentariam. E ainda assim, mesmo nos pequenos estados que faziam fronteira direta com o Império Otomano, disputas mesquinhas e manobras políticas dos nobres frequentemente desviavam a atenção da ameaça existencial representada pelos turcos. A Valáquia, terra dos ancestrais de Vlad, estava diretamente do caminho do avanço otomano. Seus príncipes, naturalmente, cultivavam laços com os húngaros e com o Sacro Império Romano. O próprio pai de Vlad foi criado na corte do Sacro Império Romano, onde recebeu a educação dos príncipes imperiais. Foi nesses círculos que Vlad foi apresentado à Ordem do Dragão, um grupo de cavaleiros jurados a lutar contra os turcos para defender a cristandade. Em 1431, Vlad da Valáquia, pai de Vlad, o Empalador, foi chamado a Nuremberg por Sigismundo, rei da Alemanha, Boêmia, Hungria e Croácia. Em breve seria coroado imperador do Sacro Império Romano. Ao lado de outros nobres, Vlad permaneceu na capela da Fortaleza Imperial no frio da manhã de 8 de fevereiro. Lá, Vlad e outros homens ingressaram na elite dos cavaleiros, a Ordem do Dragão. A ordem havia sido fundada por Sigismundo como uma irmandade de elite para defender o rei alemão e sua família, proteger o império, cuidar das viúvas e órfãos, mas, acima de tudo, agir como a espada de Deus contra os inimigos da cristandade, identificados como os turcos e hereges, como Jan Hus. Apenas 24 homens foram selecionados para esse primeiro círculo de elite. Vlad estava entre eles. Esse príncipe da Valáquia deveria apoiar o imperador do Sacro Império Romano e agir como um arcanjo no exército de Deus. A ordem tinha simbolismo forte. Cada cavaleiro ganhava 2 capas, uma verde, cor do dragão, usada sobre veste vermelha que simbolizava o sangue do mártir. A outra capa era preta, mais tarde adotada por Bram Stoker para seu personagem vampiro, para ser usada apenas às sextas-feiras ou durante a época da Paixão de Cristo, como um lembrete do sacrifício supremo de Cristo pela humanidade. Cada membro recebia um medalhão de ouro, que retratava a cruz vencendo o dragão, um símbolo da vitória de Cristo sobre as trevas. Pois era o objetivo da ordem derrotar os grandes dragões que ameaçavam a igreja e o povo de Deus. O medalhão era gravado com as frases em latim: "O quam misericors est Deus", "Ó quão misericordioso é Deus", e "Justus et pius", justo e fiel. Cada membro deveria usar esse medalhão até sua morte, momento em que ele seria enterrado junto com ele. O prestígio da entrada de Quinto Lade fica claro ao vermos os outros membros da Irmandade de Sigismundo: Afonso V de Aragão, Estevão Lazarevich da Sérvia, Quinto Itoldo da Lituânia e Ladislau da Polônia. Ao voltar à terra natal, Vlad passou a ser chamado de Vlad Dracul, por sua participação na Ordem do Dragão. No dia da nomeação, Vlad jurou lealdade ao Sacro Imperador Romano. Sigismundo o declarou príncipe da Valáquia, e Vlad jurou proteger a fé católica na Valáquia, que era um país ortodoxo. A ocasião foi celebrada com um banquete e um torneio, no qual Vlad se destacou como um cavaleiro habilidoso. Com graça e força, Vlad derrubou um oponente formidável de seu cavalo usando sua lança. Uma das damas imperiais ficou tão impressionada que lançou aos pés do campeão romeno uma bela fivela dourada. Por séculos, estudiosos questionaram se essa história era real ou invenção. Em 1931, o túmulo do filho de Draco foi finalmente aberto. Encontraram um fecho de ouro igual ao descrito nas fontes, gravado com o nome de um artesão de Nuremberg, ativo na década de 1430. Na corte do pai, Vlad III aprendeu as artes da elite guerreira,
com educação semelhante ao rigoroso treino dos antigos espartanos. Crianças nobres eram expostas ao frio em dias de tempestade. Se sobrevivessem às febres e calafrios, eram considerados aptos como filhos de guerreiros. Mesmo aos 5 anos de idade, Vlad aprendeu a lidar com cavalos. Ele tinha que montar e cavalgar seu cavalo sem sela e era instruído a galopar até a fonte local ou o campo de pastagem e voltar para a fortaleza de seu pai. Natação, esgrima, justa, arco e flecha, além de aulas de etiqueta, diplomacia e leis, faziam parte da rotina diária. Enquanto crescia, Vlad recebia lições aprimoradas e aprendia com membros mais experientes do séquito do pai, como um velho cavaleiro que lutou contra os turcos em Nicópolis. Vlad não aprendia só as habilidades dos nobres. Ele foi treinado nas artes literárias nos mosteiros locais. Os monges ensinaram a ele o alfabeto cirílico, o eslavônico antigo e o latim. Ele estudou história, ciência política e idiomas da corte como húngaro e francês. A infância de Vlad não foi nada despreocupada, mas ele teve algum lazer. Nas festas havia apresentações de fantoches nas aldeias do leste europeu, com bonecos pintados retratando personagens bíblicos ou heróis clássicos. Vlad provavelmente participava de jogos de bola, caçadas nas florestas atrás de lebres, competições de corrida e salto, e no inverno, de uma forma primitiva de trenó. Em 1436, o pai de Vlad, o príncipe Vlad Dracul, estava no trono da Valáquia. Mas ele observava com cautela enquanto o sultão Murad II expandia o Império Otomano. Murad passou a contemplar a destruição do que restava do Império Bizantino. Apesar dos juramentos solenes feitos em Nuremberg em 1431, o imperador Sigismundo parecia distante e distraído. Será que ele conseguiria ajudar a Valáquia contra os otomanos? Será que ele aceitaria mesmo fazer isso se houvesse uma invasão otomana? Com a morte de Sigismundo em 1437, Vlad viu-se obrigado a assinar um acordo de vassalagem com os otomanos. Em Brusa, Vlad se submeteu ao sultão com grande cerimônia e pagou tributo de 10.000 ducados. Como isso se encaixava com os votos de Vlad como membro da Ordem do Dragão? Vlad havia jurado proteger a vida de seus companheiros cristãos, e de certa forma esse acordo com o sultão permitiu ao príncipe fazer exatamente isso. Em 1438, quando Murad lançou uma invasão à Transilvânia, devastando e aterrorizando a região, o prefeito de Sebes pediu permissão para se render ao príncipe Vlad, vassalo do sultão. Isso foi concedido, e Vlad conseguiu garantir a vida do povo de Sebes e impedir que fossem levados para a escravidão. Essas eram as escolhas difíceis e sombrias que os governantes cristãos dessa região precisavam fazer, com o poderoso Império Otomano logo sobre eles. A vassalagem de Vlad protegeu seu povo da agressão otomana e lhe deu influência nos termos das conquistas do sultão. As incursões do sultão em 1438 foram brutais, escravizando cerca de 70.000 prisioneiros para a servidão no Império Otomano. Mesmo assim, nos anos 1440 surgiram sussurros de rebelião. Na Itália, o Papa Eugênio IV convocava os governantes cristãos para uma cruzada contra os otomanos. Na Hungria, um novo líder surgiu, acendendo a chama da coragem e heroísmo nos tempos mais sombrios. Seu nome era João Hunyadi, e sua espada abalaria o próprio trono do aparentemente invencível sultão. João Hunyadi era filho de um nobre romeno de menor importância da Valáquia. Ele foi cavaleiro da corte do imperador do Sacro Império Romano, Sigismundo, também rei da Hungria. Enquanto fazia campanha ao lado do imperador contra os hussitas na Boêmia, Hunyadi observou a tática hussita de usar carroças armadas
que ele mais tarde utilizaria contra os otomanos. A morte do imperador do Sacro Império Romano, Sigismundo, em 1437, fez o sultão otomano Murad II agir para garantir o poder otomano ao sul do Danúbio. Murad consolidou seu poder na Sérvia, destruindo a fortaleza de Smederevo e expulsando George Branković, que esperava garantir uma aliança com os húngaros. Mas os húngaros enfrentavam problemas internos. Após a morte de Sigismundo em 1437, Alberto da Alemanha foi o primeiro Habsburgo no trono da Hungria. Alberto nomeou João Hunyadi Ban de Severin e o encarregou de defender as fronteiras. O rei Alberto morreu em 1439, gerando conflitos civis sobre a sucessão ao trono da Hungria. De um lado, Isabel de Luxemburgo, viúva do rei Alberto e filha de Sigismundo e seu filho pequeno. Do outro lado, Vladislau III, 15 anos, rei da Polônia-Lituânia. A Dieta da Hungria, a Assembleia dos Grandes Homens do Reino, ressentia-se da influência dos Habsburgo e achava que um rei criança seria desastroso diante da ameaça otomana atual. Preferiram convidar Vladislau para assumir a coroa. Em 8 de março de 1440, a Assembleia Húngara coroou Vladislau como rei da Hungria, mas Isabel ainda contava com apoiadores, especialmente no norte, liderados por Jan Žižka, comandante boêmio da rainha. Isabel estava de posse da coroa de Santo Estevão e ela mandou coroar seu jovem filho em Visegrado. Hunyadi serviu sob a bandeira do rei Vladislau e até mesmo fez campanha contra os apoiadores de Isabel. Assim, a Hungria e a Europa Central e Oriental enfrentariam o avanço otomano em meio a uma guerra civil. A situação era muito perigosa para os cristãos. Também em 1440, Murad II cercou a cidade de Belgrado, mas seu ataque falhou devido aos defensores cristãos, forçando-o a recuar em outubro. Ainda assim, Murat continuou a política agressiva contra os húngaros e atacou a Hungria pelo Danúbio. A resistência a essa ofensiva otomana se reuniu em torno de João Hunyadi, que servia ao rei Vladislau da Polônia e Hungria. João Hunyadi ficou responsável por defender cerca de 200 milhas da fronteira sul da Hungria. Em 1441, ele viajou para Târgoviște em uma missão do rei Vladislau. João Hunyadi encontrou Vlad Dracul e exigiu que ele, como cavaleiro da Ordem do Dragão, se unisse à cruzada contra os turcos. João Hunyadi sabia que a Hungria precisava do apoio da Valáquia e da pressão que Vlad sofreria por ser draconista. Vlad, porém, era realista. Ele compreendia o poder da posição otomana. Com Smederevo capturada, os turcos controlavam toda a linha do Danúbio e guarnições turcas mantinham importantes fortalezas valáquias, como Giurgiu e Ternu. Vlad também duvidava se podia confiar em Hunyadi, pois suspeitava que ele apoiava seu rival ao trono da Valáquia, filho de Dan II. Assim, Vlad Dracul ofereceria sua recusa educada a João Hunyadi, insistindo em manter sua neutralidade. Em 1441, João Hunyadi derrotou o governador otomano de Smederevo. Em março de 1442, o sultão enviou um exército otomano, comandado por Mezid Beg, para devastar a Transilvânia. Vlad não respondeu, permitindo o livre acesso otomano à Transilvânia. Aqui os turcos encontraram Hunyadi em batalha. Os otomanos foram aniquilados, com Hunyadi matando o comandante Mezid Beg e seu filho. Murat ficou furioso e enviou outro exército em setembro, liderado pelo governador-geral de Rumeli, Shehabedin Pasha, para caçar Hunyadi. Shehabedin achou seu alvo, mas não teve um bom desfecho. Os cavaleiros de Hunyadi lutaram contra os otomanos por horas.
Com carros de guerra e cargas de cavalaria sincronizadas, Hunyadi derrotou totalmente os otomanos, causando mais uma humilhação ao sultão. Tropas otomanas foram levadas de volta como prisioneiras sob os cavaleiros vitoriosos de Hunyadi. Dos palácios, Murad enfureceu-se e ordenou que soldados trouxessem a cabeça do rebelde cristão. As vitórias de Hunyadi não enfraqueceram a posição estratégica do Império Otomano nos Balcãs, mas despertaram resistência entre os cristãos locais. Por toda a Sérvia, Valáquia, Hungria e Polônia, em territórios livres ou sob domínio otomano, os triunfos de Hunyadi o tornaram o lendário cavaleiro branco da cristandade oriental, liderando investidas com sua armadura prateada e prometendo unidade e libertação definitivas. As promessas iniciais de Hunyadi poderiam realizar sonhos tão grandes. Hunyadi esperava que toda a cristandade viesse em seu auxílio, mas por enquanto ele contava apenas com um único legado papal, o cardeal Julião, oferecendo seu apoio e endosso à cruzada em nome do Papa. O rei Vladislau e João Hunyadi reuniram a maioria de suas forças da Hungria e Polônia, com apoio posterior da Valáquia. Sérvios, búlgaros, bósnios e albaneses também se uniram ao estandarte da cruz. Em outubro de 1443, Vladislau, rei da Hungria e Polônia, e João Hunyadi lançaram a primeira ofensiva cristã contra os otomanos desde a Cruzada de Nicópolis em 1396. O exército cruzado atravessou o Danúbio e avançou profundamente pelo território otomano. Eles capturaram Nísia, infligindo pesadas perdas à guarnição turca, e derrotaram o governador-geral da Rumélia, que fugiu para Sófia. Os cristãos capturaram Pierrot e Sófia, restaurando Jorge Branković às suas terras sérvias. Lutando em meio a terríveis tempestades de inverno, eles atravessaram a congelada cadeia de montanhas dos Balcãs e chegaram à planície da Trácia além. O exército otomano, que geralmente não estava preparado para campanhas de inverno, teve que ser reunido às pressas. Murad II conseguiu apenas bloquear o avanço cristão nos estreitos desfiladeiros das montanhas dos Balcãs, perto de Zlatica, que guardavam a passagem para Edirne, a capital otomana. O frio intenso e os problemas logísticos forçaram Władysław e Hunyadi a recuar e abandonar Pirat e Sófia. Com tropas exaustas e famintas, o rei Władysław e Hunyadi marcharam triunfantes para Buda, cantando hinos de Natal e levando bandeiras otomanas capturadas. Os sinos da catedral tocaram e os húngaros receberam seus heróis, que retornavam com cantos e gritos de alegria. Hunyadi e Władysław levaram seus homens ao altar da catedral, onde se ajoelharam e agradeceram a Deus em oração. A cruzada desferiu um golpe forte no inimigo otomano. Embora o rei Władysław da Polônia e Hungria e João Hunyadi tenham sido forçados a retirar seu exército cruzado do território otomano, a dimensão do sucesso dos cristãos obrigou o sultão Murad II a buscar termos de paz. Murad concluiu um tratado com os enviados de Władysław, Hunyadi e Jorge Branković em Edirne, em 12 de junho de 1444. O sultão renunciou ao poder sobre Sérvia e Valáquia, libertou os 2 filhos cegos de Branković e aceitou pagar 100.000 florins ao rei Władysław. Ao oferecer termos generosos à Sérvia e Valáquia, Murad buscava romper a coalizão cristã que ameaçava sua posição na Europa. O Tratado de Edirne gerou debates por séculos, pois os cristãos quase o romperam ao iniciar a Cruzada de Varna. Por um lado, o tratado parecia uma enorme concessão por parte de Murad. No entanto,
também deu ao sultão um alívio crucial quando os cristãos pareciam capazes de resistir ao seu poder. Murad, em teoria, concedeu alívio à Valáquia e Sérvia. O tratado reduziu de alguma forma a ameaça final do Império Otomano. Uma vez que a ameaça de Huniade e seus aliados tivesse passado e os otomanos tivessem tempo para reconstruir e aprimorar suas capacidades militares, o que os impediria de simplesmente voltar para a Sérvia, Valáquia e além. Assim, o tratado beneficiou mais Murad, permitindo-lhe neutralizar João Huniade quando o novo herói cristão quase conteve a expansão otomana. Esses argumentos passaram a ocupar as cortes cristãs. O cardeal Julião, legado papal, ficou perturbado ao saber do tratado e afirmou que Ladislau e Huniade não podiam abandonar o dever de lutar contra Murad, que ameaçava o coração da cristandade. Julião, em particular, estava preocupado em levar alívio a Constantinopla, que o Papa Eugênio IV queria salvar da conquista otomana. O Papa formou uma frota ocidental, majoritariamente de venezianos, com 23 galés. A frota papal chegou aos Dardanelos em julho de 1444 e ficou parada para impedir que o sultão Murad atravessasse. Em 4 de agosto de 1444, em Szeged, Hungria, o rei Vladislau e seus nobres juraram diante do legado papal manter a cruzada, apesar do Tratado de Edirne. Julião absolveu o rei de, abre aspas, um juramento precipitado e sacrílego aos inimigos de Cristo. Jorge Branković, temendo perder suas terras de novo, recusou-se a enviar um exército sérvio para a cruzada. Isso comprovou a sensatez do plano original de Murad, cujo tratado visava desencorajar sérvios e outros poderes balcânicos de ajudar Huniade. Mas o cardeal conseguiu recrutar um grupo de cavaleiros borgonheses para se juntar ao estandarte de Władysław. Um contingente valáquio também se juntaria. Murad, por sua vez, sentiu-se satisfeito em voltar toda a sua atenção para o leste, onde começou a concentrar-se em sua guerra na Ásia Menor contra um de seus rivais muçulmanos, o Emirado de Karamant. No entanto, Murad logo enfrentaria perigo ainda maior no oeste. Em 22 de setembro de 1444, um exército cruzado liderado pelo rei Vladislau da Polônia e Hungria e João Huniade cruzou a fronteira otomano-húngara. O grão-vizir Chandala Halil Pasha enviou uma convocação urgente a Murad, que foi para Edirne e começou a reunir o exército otomano. Enquanto isso, todos os homens aptos de Edirne foram mobilizados para reparar as muralhas e aprofundar o fosso. Murad avançou rapidamente. Em outubro de 1444, Murad subornou os genoveses para garantir passagem segura ao seu exército pelo Bósforo, ao norte de Constantinopla. O capitão da frota papal, Alvisa Loridan, veneziano, evitou arriscar seus navios contra os otomanos e não participou da batalha iminente, apesar de poder ter atacado os otomanos no Mar Negro ou tentado se unir a Władysław e Huniade na marcha ao porto búlgaro de Varna. Lorden preferiu o interesse próprio ao invés de apoiar a causa maior. No dia 10 de novembro, em Varna, sem o apoio da frota papal, os cruzados de repente se viram diante do imenso exército otomano de Murad, que os superava em número por 3-1. Mesmo em grande desvantagem numérica, os cruzados lutaram heroicamente. Huniade e seus cavaleiros devastaram o exército de Murad. A batalha durou o dia todo e, apesar das probabilidades a seu favor, os otomanos pareciam nunca conseguir obter uma vantagem clara. No confronto, o rei Vladislau morreu avançando heroicamente contra o inimigo. O cardeal Julião também morreu na luta. As forças otomanas também foram duramente atingidas, tendo sofrido enormes baixas.
A situação era desesperadora para o exército cruzado, agora muito reduzido. Hunyadi foi obrigado a recuar, dando a vitória ao sultão. A Batalha de Varna terminou e assim a cruzada do rei Władysław e João Hunyadi, que começou promissora, terminou sem sucesso. Um cronista turco registrou as consequências da Batalha de Varna, dizendo que os otomanos fizeram prisioneiros apenas dos jovens de rosto fresco. Todos os soldados mais velhos capturados foram mortos à espada. Porém, a coragem e o valor dos cristãos desafiaram o exército otomano, que venceu por pouco, apesar da vantagem numérica. O exército do sultão, exausto e debilitado, ainda assim retornou triunfante a Edirne. Após vencer em Varna, Murad se afastou temporariamente do governo, entregando-o ao filho Mehmed. Mehmed, no entanto, era extraordinariamente impopular entre grande parte da elite otomana. Mehmed queria atacar Constantinopla imediatamente, o que muitos dos líderes militares otomanos consideravam imprudente. Mehmed também desvalorizou a moeda de prata do império, provocando uma revolta dos janízaros em 1446. Murad voltou mais uma vez como sultão ativo, removendo seu filho do poder, uma humilhação total para Mehmed. As relações sempre foram ruins entre Murad e Mehmed. Agora eram totalmente venenosas. Mas o príncipe Mehmed não teve escolha a não ser se afastar, enquanto Murad, que era muito mais popular, retornava ao trono. Foi bem na hora, pois os cristãos voltavam a se opor à tirania otomana. Na Albânia, surgiu um novo combatente pela liberdade, Jorge Castriota, filho de um príncipe cristão albanês. Jorge havia sido criado na corte otomana. Ele até serviu no exército otomano, onde ganhou o título de Senhor Alexandre ou Skanderbeg. No fundo, ele era dedicado à causa de seu povo. Levantando a bandeira da rebelião, Skanderbeg reuniu patriotas albaneses à sua causa. Ele buscou o campeão húngaro João Hunyadi e juntos uniram forças para tentar lançar nova campanha contra o poder otomano. Isso já foi um triunfo, pois os governantes cristãos dos Balcãs raramente concordavam em uma política conjunta. Alguns preferiam apaziguar os otomanos, outros queriam lutar. Foi o exemplo de Skanderbeg e Hunyadi que forjou a unidade a partir dessa incerteza. Nesse momento, Hunyadi era regente da Hungria. Em 1448, ele recebeu uma indulgência de cruzada do Papa Nicolau V para uma campanha contra os turcos na Sérvia. Nenhum cruzado ocidental participou, mas Skanderbeg se uniu, junto com sérvios e bósnios. No verão, Hunyadi e Skanderbeg marcharam ao sul e, em setembro, cruzaram o Danúbio enfrentando resistência otomana. Murad ordenou que Mehmed atacasse os cristãos e o príncipe reuniu tropas da Anatólia. Mehmed uniu-se ao exército otomano em Edirne e todos marcharam para enfrentar os cristãos. Os dois lados se encontraram em Kosovo em outubro, local de uma batalha anterior entre cristãos e turcos. A segunda batalha de Kosovo iniciou com intensos combates. Os cristãos mostraram muito ânimo e a batalha é chamada de batismo de fogo para Mehmed por Barnaby Rogerson. Mehmed liderava a ala direita do exército otomano e Murat comandava do centro. A batalha durou 3 dias e, ao final, os otomanos venceram os cristãos. A vitória de Murad em Kosovo pôs fim à independência sérvia. João Hunyadi e o exército húngaro foram derrotados e, segundo Lord Kinross, ficaram enfraquecidos por um tempo. A Bósnia foi absorvida pelo Império Otomano, mas na Albânia, Skanderbeg retirou-se para sua poderosa fortaleza de Croia, onde se preparou para anos de sangrenta guerra de guerrilha contra os invasores turcos. Murad esforçou-se para subjugar o herói albanês,
mas sem sucesso, e a sobrevivência de Skanderbeg e sua capacidade de causar danos ao exército otomano foram uma terrível humilhação para Murad em seus últimos anos como sultão. Por volta dessa época, uma escrava de origem albanesa ou greco-cristã deu a Mehmed um filho, o futuro Bayezid II. Mas a garota não era vista como noiva adequada para o herdeiro do Império Otomano. Em 1449, Murad casou Mehmed com Sit Hanum, filha de um príncipe turcomano de alta patente. Mas Mehmed nunca ligou para ela. Ela não lhe deu filhos e foi negligenciada no harém de Edirne. De fato, nenhuma outra mulher jamais teve um papel significativo na vida de Mehmed. Nos últimos anos, Murad II se reconciliou parcialmente com o filho Mehmed. Mehmed foi chamado a Edirne e se uniu ao pai em campanhas. Em 1450, Mehmed colaborou com seu pai no cerco a Croia, o reduto do herói albanês Skanderbeg. Um grande exército otomano foi mobilizado para esse ataque, com entre 100 mil e 400 mil soldados. Mas Skanderbeg estava preparado. O herói albanês deixou 4.000 homens para defender o castelo de Croia, enquanto liderava ataques oportunistas com seu exército atrás das linhas otomanas. Os otomanos bombardearam as muralhas, mas Skanderbeg usou guerrilha, atacando suprimentos e espalhando terror no acampamento otomano. Skanderbeg liderou ataques das montanhas, matando centenas de soldados otomanos de uma vez. Depois, Skanderbeg sumia com suas tropas na mata, deixando os otomanos incapazes de se vingar. O velho sultão Murad viu o moral de seu exército cair. Após meses dessa guerra brutal, Murad admitiu a derrota e recuou para o território otomano. A luta por Croia foi um terrível fiasco para os otomanos, custando a vida de cerca de 20 mil soldados otomanos, enquanto os albaneses perderam cerca de 1.000 homens. O resultado foi uma vitória clara e moralizadora para a resistência albanesa. Foi um golpe amargo para o sultão nos últimos dias de sua vida. Murad retornou a Edirne. Em algum momento do inverno de 1451, ele adoeceu. Ele morreu em 3 de fevereiro. Na época, Mehmed estava em Magnésia. Quando soube da morte do pai, o jovem Mehmed não derramou lágrimas, nem fingiu tristeza. Ele agiu rapidamente. Montou em um cavalo e famoso exclamou: "Quem me ama, que me siga." Ele estava determinado a não ser privado do trono de seu pai. Em Istambul, Mehmet acelerou as cerimônias de coroação. Ele recebeu o bayat, o juramento pessoal de lealdade de seus altos funcionários. Depois, um sheik derviche o cingiu com a espada ancestral do fundador otomano, Osman Gazi, em um ritual. Mehmet tinha contas antigas a acertar, mas isso podia esperar. Ele confirmou em seus cargos muitos dos homens que temia e odiava, os poderosos ministros de seu pai, que o atormentavam desde o seu nascimento. Ele também atendeu às exigências dos janízaros, cuja lealdade era essencial para qualquer sultão otomano. Mas na própria família ele não teria riscos. Ele mandou estrangular seu meio-irmão recém-nascido até a morte. O bebê indefeso poderia um dia ser uma ameaça para Mehmed, e por isso o novo sultão não permitiria que ele vivesse. Esse ato brutal e bárbaro se tornou comum na sucessão otomana. De fato, isso foi codificado em lei, permitindo ao sultão executar os irmãos pelo bem do império. Mehmed II concluiu que um grande triunfo militar era essencial para fortalecer seu poder. Para isso, reviveu sua antiga obsessão, conquistar Constantinopla. Os otomanos descreviam Constantinopla, a antiga capital imperial de Bizâncio,
como a maçã vermelha, o coração simbólico do poder do mundo antigo. Embora o Império Bizantino já não fosse uma potência relevante no Mediterrâneo, sua capital ainda tinha um apelo mítico, principalmente para os otomanos, que buscavam se afirmar como grande potência. Mehmed sabia que precisava ser rápido. Ele tinha vários inimigos entre as altas patentes otomanas, que buscavam suas fraquezas e planejavam explorá-las, enquanto seu governo ainda era novo. Mehmed também temia que outro grande exército cruzado surgisse do oeste para apagar os recentes avanços otomanos. Se Mehmed conquistasse Constantinopla, poderia eliminar de vez as conspirações na corte otomana e então se vingar com segurança de seus inimigos. Enquanto isso, a atmosfera em Constantinopla era tensa. Constantino, o imperador bizantino, uniu a Igreja Ortodoxa à Igreja Católica Romana do Ocidente. Havia um claro pragmatismo nessa união. O Império de Constantino já perdera quase todos os seus territórios. Para sobreviver, Constantinopla precisava da ajuda dos reinos católicos da Europa Central e Ocidental. Bizâncio precisava do Papa e das cruzadas que ele poderia convocar. Além do pragmatismo, muitos esperavam que essa união gerasse fraternidade duradoura entre cristãos, numa época em que a violência otomana ameaçava o mundo cristão. Em 12 de dezembro de 1452, dentro da magnífica Catedral Imperial de Santa Sofia, a união foi formalmente celebrada. No começo de sua carreira como sultão, Mehmed II não parecia muito formidável. Era baixo, mas robusto. Seu olhar era astuto e intenso. Ele era frio, reservado e causava desconforto ao redor. Mas cortesãos otomanos perspicazes reconheceram nesse jovem sultão um intenso senso de propósito e determinação. Como Edward Gibbon disse, a paz estava em seus lábios, mas a guerra no coração. Ele já pretendia conquistar Constantinopla, mas foi lento em revelar seu plano. Embaixadores enviados à corte otomana por Constantino XI foram bem recebidos e receberam promessa de respeito ao território bizantino. Mal Mehmed fez essa promessa, expulsou os gregos de Edirne e confiscou suas propriedades. Anos antes, no Bósforo, o sultão Bayezid havia construído um castelo no lado asiático. Agora, Mehmed construiu uma fortaleza em frente à rainha das cidades no território bizantino europeu. Quando o imperador enviou emissários para protestar contra a violação do juramento de Mehmed, o sultão decapitou brutalmente os embaixadores. Desde então, o medo dominou Constantinopla. Todos tinham certeza de que o lobo turco logo devoraria a velha capital da Roma Oriental. A fortaleza de Mehmed foi erguida no ponto mais estreito do Bósforo. O sultão mandou desmontar igrejas e mosteiros vizinhos para obter materiais para seu castelo. Após 4 meses, a fortaleza isolou Constantinopla do Mar Negro. Mehmed nomeou seu novo castelo de Boğazkesen, que significa cortador do estreito, com o duplo sentido de cortador da garganta, apropriado pelo assassinato dos embaixadores gregos por Mehmed. O sultão cavalgou com seus companheiros pelas muralhas da cidade imperial, avaliando as defesas do alvo. Constantinopla era famosa há muito tempo por sua situação estratégica. Ela ficava em uma península, com o Mar de Mármara ao sul, o Estreito de Bósforo a leste e a Baía do Chifre de Ouro ao norte. Grandes muralhas duplas, com torres de vigia e um fosso, protegiam o acesso terrestre pelo oeste. O Chifre de Ouro era protegido por uma enorme corrente. As partes da cidade voltadas para o litoral também eram defendidas por muralhas, embora não tão poderosas quanto as muralhas terrestres.
Na década de 1450, as muralhas de Constantinopla tinham cerca de 1000 anos, mas foram bem mantidas e reforçadas ao longo dos séculos, permanecendo formidáveis. Mehmed, porém, contava com uma arma ausente aos antigos conquistadores de Constantinopla, a pólvora. Mehmed sempre quis conquistar a capital bizantina usando canhões. Ele precisava de conhecimento técnico europeu. A essa altura já se espalhava a notícia da iminente queda de Constantinopla. Em 1452, o engenheiro húngaro Urbano foi à capital bizantina oferecer seus serviços ao imperador Constantino XI. Urbano, especialista em artilharia de grande calibre, sugeriu ao imperador que seus canhões seriam valiosos para defender a rainha das cidades dos turcos. Constantino concordou, mas viu que não tinha como pagar o valor pedido por Urbano, nem seu império podia fornecer ao húngaro os materiais para o canhão. Urbano não era um idealista. Ele queria enriquecer, então viajou até a corte do inimigo da cristandade, o sultão Mehmed. Lá, ele se ofereceu para construir ao turco canhões para derrubar as muralhas de Constantinopla. Mehmed enriqueceu Urbano e deu à sua equipe todos os materiais necessários. Após 3 meses, Urbano mostrou seu canhão ao sultão. Mehmed pediu que ele recomeçasse e fizesse o canhão 2 vezes maior. Urbano obedeceu. O engenheiro europeu passou a construir um arsenal para o turco. O canhão de Urbano era monstruoso. Tinha 27 pés e lançava projétil de 540 kg a até 1,5 km. Eram necessários 30 bois e 700 homens para mover essa arma. Constantinopla finalmente encontrou um rival à altura. O fim das cidades muradas de pedra se aproximava. Mehmed queria saber como seu povo se sentia antes da nova guerra. Mehmed, disfarçado de homem comum, caminhava pela capital Edirne com poucos soldados também disfarçados. Mehmed ouvia as conversas das pessoas comuns, avaliando seu ânimo e atitudes, especialmente em relação à campanha que se aproximava. Se algum plebeu tivesse o azar de reconhecer o sultão e saudá-lo, Mehmed mandava que a pessoa fosse esfaqueada até a morte imediatamente. Como comenta Patrick Balfour, o desprezo de Mehmed pela vida humana era proverbial. O grão-vizir Halil Pasha, como outros na corte de Mehmed, vivia sempre desconfiado e temeroso de seu mestre. Halil foi um dos conselheiros mais confiáveis do sultão Murad, mas Mehmed o odiava e culpava o vizir por suas deposições durante o reinado do pai. Certa vez, ao ser convocado pelo sultão no meio da noite, Halil ficou apavorado. Ele trouxe moedas de ouro como presente para apaziguar o governante. Quando Mehmed viu o prato, perguntou: "O que é isso?" Halil disse que era comum um servo levar presente ao mestre quando chamado de surpresa. Mehmed jogou o prato de lado. "Quero uma coisa", gritou o sultão: "Constantinopla." Em 1453, Constantino XI já entendia o desastre iminente. Ele era um governante corajoso e dedicado, disposto a defender sua cidade a qualquer custo. Em março, o sultão Mehmed reuniu cerca de 80.000 soldados e escravos, incluindo 12.000 janízaros de elite. Constantino preparou seu povo. O secretário Francisco foi enviado para contar quantos homens, leigos ou clérigos podiam ajudar na defesa da cidade. As descobertas de Francisco não foram animadoras. 4.983 homens gregos eram capazes de portar armas. 2.000 pessoas estrangeiras, em sua maioria venezianos e genoveses, juraram lutar por Deus e pela cristandade, de acordo com as fontes. O povo da cidade se alegrou com a chegada do famoso capitão genovês Giovanni Giustiniani,
e sua tropa de 700 soldados experientes. Constantino nomeou Giustiniani comandante-chefe, e os genoveses, com a ajuda do povo da cidade, limparam os fossos e reforçaram as defesas. Fora essa pequena força, Constantinopla só tinha suas muralhas e fé em Deus. Infelizmente, as potências cristãs do Ocidente demonstraram pouco interesse diante do desastre iminente. Os reis europeus estavam focados em seus próprios assuntos. Apenas 3 navios enviados pelo Papa chegaram. No dia 6 de abril, Mehmed II enviou um pedido formal para que Constantino se rendesse. O imperador recusou corajosamente. O turco precisaria lutar pelo saque. Em 11 de abril, os canhões de Urbano bombardearam as muralhas da cidade. O processo de carregamento era tão demorado que os canhões só podiam ser disparados 7 vezes por dia. Sempre que uma bala de canhão de 540 quilos atingia as muralhas, causava um grande dano. Em 21 de abril, uma torre desabou em Lico, abrindo uma brecha que os defensores logo repararam. No dia seguinte, Mehmed mandou que escravos e soldados arrastassem cerca de 70 navios turcos por terra do Bósforo ao Chifre de Ouro. Mas a grande corrente impediu que os navios otomanos invadissem o porto. Os turcos então tentaram cavar minas, mas um engenheiro escocês, John Grant, liderou os esforços para cavar contra minas, que derrotaram com sucesso as tentativas turcas, soterrando muitos dos mineiros de Mehmed enquanto tentavam avançar pelo subsolo. Enquanto isso, os turcos não impediram que os defensores lançassem projéteis sobre os homens de Mehmed que lutavam para preencher o fosso. No fim de maio, surgiram rumores de que uma frota veneziana iria socorrer Constantinopla. A ideia causou verdadeira ansiedade entre as fileiras otomanas, especialmente entre a liderança, e sugere que até mesmo a aproximação de uma força ocidental considerável poderia ter sido suficiente para salvar Constantinopla. Mas quando o grão-vizir Halil Pasha implorou ao sultão para encerrar a campanha, Mehmed não quis nem ouvir falar disso. Mehmed percebeu que as potências ocidentais estavam ocupadas demais com seus próprios assuntos para oferecer ajuda real. Ele se dirigiu aos janízaros pedindo sua opinião, e os soldados escravos do sultão declararam seu apoio a um novo ataque. Em 27 de maio, o grande canhão de Urbano abriu uma grande brecha na muralha do setor de Lico. Mehmed declarou que suas tropas logo atacariam a cidade e teriam 3 dias para saquear, violentar e aterrorizar os habitantes de Constantinopla. Isso animou as tropas. Em 28 de maio, os canhões silenciaram. Mehmed percorreu suas fileiras, motivando os soldados para a batalha final. Enquanto isso, dentro da rainha das cidades, Constantino XI preparava seu povo para a luta final. O imperador ordenou que relíquias e ícones da Hagia Sophia fossem levados pelas ruas e muralhas para abençoar os defensores. Gregos e latinos rezavam juntos, cantando os cânticos da missa em uníssono. Neste momento, não havia divisão entre cristãos do Oriente ou Ocidente, só fraternidade diante de um tirano. Esses homens lutariam juntos, mesmo que tudo estivesse perdido. Por fim, Constantino fez um discurso diante dos defensores da cidade, reunidos na igreja de Santa Sofia. O imperador declarou que todos deveriam estar prontos para morrer por sua fé comum e pela cristandade, e que ele próprio estaria nas muralhas, com uma espada na mão, lutando ao lado dos soldados comuns. Ele lembrou aos homens que lutavam contra os inimigos de Deus, já que Mehmed queria destruir a verdadeira fé e impor uma doutrina falsa no lugar de Cristo. Que agora mostrem ser dignos de seus ancestrais, os antigos heróis da Grécia e Roma. Gibbon chamou esse discurso final de oração fúnebre do Império Romano.
A Igreja da Santa Sabedoria permaneceu em Constantinopla por 9 séculos, sendo o coração espiritual do Império Bizantino. Agora ela estava cheia de seus últimos defensores, latinos e gregos. Tinham acabado os antigos debates teológicos, a velha amargura e a desconfiança mútua. Aqui e agora, entre estas pessoas, a antiga ferida do cisma foi realmente curada. Diante de um conquistador brutal como Mehmed, segundo as coisas ficaram muito mais simples. O cardeal Isidoro de Kiev e todos os bispos gregos da cidade estavam presentes. Constantino e todos, sob sua bandeira, receberam a comunhão pela última vez. Por fim, o imperador se despediu de sua família e então se preparou para se juntar aos seus companheiros para a batalha final. O último homem a usar a coroa de Constantino na cidade que leva seu nome demonstrou verdadeiro heroísmo quando isso realmente importava. Terça, 29 de maio de 1453, 1h30 da manhã. Os otomanos iniciaram o ataque final a Constantinopla com tiros dos canhões de Urbano e o som de trombetas e símbolos turcos. O ataque teve 3 ondas. Obscenamente, o sultão usou primeiro as tropas de seus vassalos cristãos, enviadas para cansar ao máximo os defensores. Talvez Mehmed entendesse que esses homens lutariam com menos ânimo. Depois vieram as divisões turcas da Anatólia. Mehmed sempre incentivava as tropas, ameaçando-as com uma massa se mostrassem covardia. Às 5 da manhã, uma bala de canhão destruiu as defesas improvisadas erguidas pelos cristãos na brecha. Os turcos gritaram: "A cidade é nossa!" Avançaram ferozmente para a brecha. Porém, uma força grega liderada pelo imperador Constantino os enfrentou. Ali, na parte mais perigosa e exposta da cidade, estava o imperador com uma espada em mãos. Com as muralhas rompidas, o imperador defenderia a capital oriental cristã com o próprio corpo. Ele a defendeu, repelindo os anatólios com grande mortandade. Após 1 hora de combate, a segunda onda de Mehmed avançou pouco e teve muitas baixas. O sultão, furioso, decidiu enviar sua terceira e última onda, os janízaros. Nesse momento, os cristãos lutavam há horas, quando os janízaros descansados avançaram contra eles. Ao amanhecer, a batalha seguia intensa, com cristãos e seu imperador defendendo a brecha contra o ataque impiedoso dos soldados do sultão. Os cristãos conseguiram conter os invasores por um tempo, mostrando incrível heroísmo, mas a luta deles era desesperada, pois eram muito menos numerosos. Mas enquanto os cristãos lutavam como leões diante do ataque otomano, um pequeno grupo de algumas dezenas de soldados turcos descobriu uma porta secundária, a Kirke Porta, que naquele momento estava mal defendida. Os turcos irromperam e imediatamente subiram na torre mais próxima. Ali, os turcos ergueram a ameaçadora bandeira vermelha dos otomanos. Enquanto isso, o comandante Giovanni Giustiniani foi mortalmente ferido por uma bala de canhão que perfurou sua couraça e lançou estilhaços em seu peito. Com muita dor, Giovanni mandou que o levassem para longe das muralhas. Constantino implorou: "Não me abandone agora. A salvação da cidade depende de você." Mas Giovanni, antes tão corajoso, agora estava sem esperança. Seus homens o tiraram das muralhas e o colocaram em seu navio no Chifre de Ouro. Ao ver Giovanni cair, muitos defensores italianos acharam que os turcos tinham vencido e desistiram da luta. A visão da bandeira turca tremulando na torre causou confusão entre os defensores, que passaram a questionar se a batalha já estava perdida. Agora as coisas desandaram rapidamente. Muitos defensores fugiram da brecha para salvar suas vidas. Poucos, mas corajosos homens ficaram com o imperador até o fim. Entre eles, seu amigo, o guerreiro espanhol Francisco de Toledo, cujos ancestrais lutaram contra os mouros durante a Reconquista,
assim como seu primo Teófilo e um soldado chamado João Dálmata. Quando os turcos invadiram pela brecha, Constantino e seus valentes os enfrentaram, atacando com coragem de ferro. O imperador usava púrpura imperial, símbolo dos imperadores de Roma. Poucos governantes enfrentaram uma catástrofe assim. Poucos governantes encararam um cenário tão apocalíptico com tanta coragem. O imperador ficou de pé e lutou, mesmo enquanto seu império desmoronava ao seu redor. Ele caiu lutando com seus companheiros, inflexível até o fim. Essa resistência heróica enfrentou o tirano Mehmed enquanto ele desencadeava violência e sangue em Constantinopla. Nunca encontraram os corpos do imperador e seus companheiros. Enquanto isso, bispos e padres celebravam a missa na bela Basílica de Santa Sofia. Refugiados entravam chorando e assustados na igreja. Alguns italianos fugiram em navios, mas a maioria na cidade não tinha para onde ir. Reuniram-se na catedral, clamando a Deus como única esperança. Seus turcos devastaram a cidade. Eles massacraram, violentaram e saquearam sem piedade. Com tantos civis refugiados na grande catedral, os turcos montaram um mercado de escravos na porta da igreja, um ato vil e desprezível de barbárie. Do altar-mor, os otomanos arrancaram o belo grande crucifixo e colocaram um chapéu de janízaro na cabeça de Jesus. Levaram um objeto sagrado pela cidade zombando. Aqui está o Deus dos cristãos, aqui está o Deus dos cristãos. Por 3 dias, a cidade foi saqueada e aterrorizada em um dos crimes de guerra mais horrendos da história. Os turcos mataram cerca de 4.000 civis cristãos e escravizaram cerca de 50.000. O nome Mehmed, o Conquistador, sempre será marcado pelos horrores que trouxe à capital da cristandade oriental em 1453